Deus abençoe você. Você já deve ter se perguntado alguma vez na sua vida por que eu preciso ler a Bíblia? Por que eu preciso da palavra de Deus para poder ter uma vida disciplinada, de ordem? A palavra de Deus, a Bíblia, ela não foi escrita por seres humanos comuns, qualquer pessoa. Claro, foi escrita por seres humanos falhos, mas ela foi divinamente inspirada para ensinar, para exortar, para disciplinar, porque isso está escrito na própria palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente, ou em outras traduções, perfeitamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse perfeito não quer dizer que seremos totalmente, de fato, perfeitos, porque perfeito somente é o nosso Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus. Ele saiu desse mundo sem pecado. E isso tornou apto para salvar a nossa alma. Como poderia um ser humano pecador salvar a alma de pecadores? Não teria como. Mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus e Filho do homem, né? É Deus no homem, é apto para nos salvar porque Ele é perfeito, Ele saiu desse mundo em justiça e Ele voltará em juízo, justiça e juízo. E a palavra de Deus é Ele mesmo. São os pensamentos de Deus. São os pensamentos do Todo-Poderoso através de homens inspirados por Ele. Homens que tiveram experiências sobrenaturais com o poder de Deus, com o próprio Deus. Uma intimidade, algo pessoal. E isso está acessível a todos, mas somente, por exemplo, aqueles que são humildes de espírito, aqueles que são sinceros, podem tomar posse disso. Aqueles que creem, e para crer, a gente precisa ser humilde para receber. Porque a palavra de Deus é loucura, no caso, para os que se perdem. Mas ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para o mundo que desconhece a Deus, que é inimigo de Deus, o viver pela fé na palavra é loucura. Então, você vai ser taxado, você e eu seremos taxados de loucos por a gente crer nessa palavra. Mas sabemos, temos a certeza que ela é o próprio Deus, através daqueles que foram servos. Por que temos essa certeza? Porque tivemos, da mesma forma que eles tiveram, uma experiência com Deus. Então, há uma necessidade para eu entender a importância de ler a Bíblia, de viver a palavra de Deus. Eu preciso ter uma experiência verdadeira
com o poder de Deus. Eu preciso ter uma experiência com Deus para eu poder compreender que essa palavra aqui, que esse livro não é um livro qualquer. Ele é a oportunidade de salvação da nossa alma. Aqui há os pensamentos de Deus. Aqui há o próprio Senhor Jesus. Essa palavra, a Bíblia, ela tem o poder para salvar a vida, a alma do ser humano. Então, o ser humano necessita de Deus. Não é uma opção, é uma necessidade. Mas ele precisa se abrir, ele precisa descer da arrogância, do orgulho, dos seus achismos, das suas opiniões formadas, né? De tudo aquilo que ele pensa, né? Da cabeça dele ou da opinião de outras pessoas que não tiveram vida com Deus. Ele precisa sair desse nível. Ele precisa sair da sua posição, dos seus títulos. E foi para poder conhecer a Deus, para poder se achegar a Deus. A gente precisa se humilhar diante de Deus, para que Ele venha nos exaltar, para a glória dele. Então foi isso que aconteceu, por exemplo, com Naamã. Naamã, que era um soldado, um homem assim de batalhas, vitorioso, né? Excelente naquilo que fazia, né? Ele comandava as batalhas lá. Ele era como como é que se diz? Alguém que estava ali, que tinha uma autoridade, pronto. Ele tinha autoridade naquilo que ele fazia, né? Você pode pesquisar depois. Então, Naamã, ele era homem valoroso, porém leproso. Ele tinha uma lepra. Ele sofria com a lepra. Então, naquele tempo, a gente sabe que quem tinha lepra ficava separado das pessoas, porque era totalmente contagioso. Imagine uma doença contagiosa que você não pode se aproximar de ninguém. Então, naquele tempo, a gente vê isso no tempo do Senhor Jesus também, que todo mundo fugia dos leprosos. Então, Naamã, ele contraiu aquela lepra e aquilo estava acabando com a vida dele. Então, ele recebeu a direção de buscar a ajuda de um profeta que estava ali, profeta de Deus que estava nas redondezas, que seria Eliseu, né? O sucessor do profeta Elias, né? Você pode ler isso em, se eu não me engano, é 2 Crônicas, alguma coisa. Então ele, a partir do momento que ele foi até Eliseu, ele já começou a sair do salto, né? Ele desceu um pouco. Ele foi atrás, ele foi em busca da ajuda de outra pessoa. Quando a gente faz isso, quando a gente, por exemplo, quando a gente vai em busca da presença de Deus, a gente tem que descer do nosso salto. Um exemplo, né? A gente tem que descer, a gente tem que se humilhar, porque Deus é soberano.
Então, uma pessoa que tenta resolver suas situações, seus problemas, da forma que ela bem entende, ela não busca a direção de Deus. Então, aí ela já está sendo alguém orgulhosa, incrédula e que se acha dependente de si mesma. Acha que ela pode resolver as coisas na força do seu braço, sozinha, sem precisar de ninguém, né? Então, para que a gente se achegue diante de Deus, já tem que haver, já tem que descer do lugar em que a gente tá, da posição que a gente tá, do título que a gente tem. A gente precisa, como a palavra de Deus diz, a gente precisa tirar a capa. A gente precisa se despir da nossa farda, dos nossos achismos, o que a gente acha que é, o que não é, para poder crer no invisível. Deus é invisível. Mas a partir do momento que eu oro, um exemplo, que eu me achego para orar e expor a situação da minha alma para quem eu não vejo, isso daí Deus já me exalta. E esse exaltar não é para eu me achar, não, é a ajuda dele. É a atenção dele para comigo. Ele dá atenção aos humildes. Lá em Isaías 66, Deus fala que ele fez todas as coisas, ele fez tudo, ele é soberano. A terra, o céu é a habitação dele, é o trono dele. E a terra é o estrado dos seus pés, ou seja, é onde ele coloca os pés para julgar. Estrado para os reis, é aquele banquinho que o rei, na sua autoridade, ele colocava os pés para se inclinar e ficar numa posição de autoridade diante do povo e poder julgar as pessoas, a situação das pessoas. Então ele colocava os pés ali naquele banquinho. Você pode pesquisar, estrado ou estábulo, né? Escabelo, quer dizer, estábulo. Escabelo ou estrado dos pés. Então, para você, isso está em Isaías 66:1. Isso mostra a soberania de Deus sobre a terra. Isso mostra que Deus está ali para julgar. Mas ele também diz que por mais que ele tenha feito todas essas coisas, aí ele diz, né, no mesmo versículo, que casa me edificareis vós, né? Que lugar seria o lugar do meu repouso? Qual seria o lugar do meu repouso? Ou seja, vocês não podem me limitar. Eu sou soberano, mas eu posso fazer todas essas coisas. Mas ele também habita, ele diz, eu habito, eu olho para o aflito, o abatido de espírito e aquele que treme da minha palavra, ou teme a minha palavra. Então ele pode ser o Todo-Poderoso, ele é o Senhor dos Senhores, mas ele também está ali com aquele que está em aflição. Ele desce, olha só, ele desce, o próprio Deus desce do seu trono de glória para atender a um humilhado, a um aflito, a um desprezado, aquele que é desconsiderado
pelo mundo, que se acha alguma coisa. Então, se o próprio Deus, sendo Deus, e ele provou isso quando Jesus desceu do seu trono de glória para poder se humilhar, estando em forma de carne como nós, e ainda se sacrificar, sofrer como nenhum outro para poder salvar a nossa alma, aquele que crê nele. Então, para que a gente creia, a partir do momento que a gente crê, a gente já está se humilhando. A gente já está recorrendo a Deus e com isso, automaticamente, a gente já está descendo dos nossos orgulhos, né? De tudo. Voltando a Naamã, a partir do momento que ele foi ao profeta Eliseu para se encontrar com ele, ele já desceu do salto dele um pouquinho. Só que Deus queria mais dele. Deus sabia da fé de Naamã, por mais que ele estivesse naquele posto ali dele, de soldado, né, de líder. Então, Eliseu apenas mandou uma mensagem através do seu discípulo para que ele fosse curado da sua lepra, ele se banhasse no Rio Jordão 7 vezes e ele seria curado. Então, Eliseu, inspirado pelo Espírito Santo, um homem de Deus, que tinha experiência com Deus, ele mandou essa mensagem para Naamã, no meio do caminho. E Naamã ficou sem entender, ficou irritado, ficou, né, indignado. Como é que pode, né? Eu vim até aqui para me encontrar com esse profeta e ele não se dignou nem de aparecer, nem de vir ao meu encontro. Né? Como, acho que na cabeça dele estava pensando, poxa, eu sou Naamã. Mas quem é Naamã? Quem sou eu? Quem é você? Se quiser ser curado, obedeça a direção. Então, Naamã teve que sair do salto, mas ele teve que descer ao Jordão. Ele teve que descer as águas. Naquele tempo, o Jordão não era considerado um lugar muito limpo. Imagine um açude, né? Aqui na cidade tem um açude, mas ele é bem sujo. Mas ele tinha que reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância, assim como nós também devemos. Naamã, ele de início se recusou a fazer isso, mas o seu servo veio até ele e disse, Senhor, se me permite, se o profeta tivesse dito para você fazer algo difícil, o Senhor faria, mas isso é algo simples, apenas obedecer. Então Naamã reconsiderou e fez o que foi proposto e foi curado. O que Deus quer mostrar com isso é que muitas vezes a gente não desce do lugar onde a gente está para poder receber de Deus aquilo que a gente precisa, não o que a gente acha que o que a gente quer. Precisamos nos humilhar. Não somos nada. A questão está aí. Se o ser humano reconhecer o nada que ele é, ele vai receber o tudo de Deus. Receber o Espírito Santo, por exemplo, é uma questão de entrega. É a gente entregar o nosso eu para Deus.
É a gente entregar corpo, alma e espírito, e Deus dará o Pai, o Filho e o Espírito Santo para ele. Quando iniciamos uma vida com Deus, o que acontece? De primeiro, o Espírito Santo nos inspira a nos batizar nas águas. A gente descer as águas, morrer para poder se levantar, subir até Deus. Porque essa carne, ela é pecaminosa desde lá, do início. O ser humano se achou desde lá do jardim. E isso passou para a gente. Para que possamos ter comunhão com o Altíssimo, com o Deus Todo-Poderoso, com o Santo dos Santos, a gente precisa agora descer. Arrancar esse orgulho, essa prepotência, essa vaidade, esses achismos e se colocar como um necessitado de Deus. Reconheça. Você não pode cuidar de si mesmo. Eu não posso cuidar de mim mesma. Eu não sei me cuidar. Eu não sei me cuidar. Eu não sei salvar a minha alma. Eu não sei salvar a mim mesma. Eu não sei caminhar na justiça por mim mesma. Eu não sei ajudar o próximo por mim mesma. Eu não sei fazer a vontade de Deus por mim mesma. Mas, se eu me humilhar e me colocar diante de Deus e buscar a sua direção, orientação através da sua palavra, que foi o que ele deixou para nos dirigir, então aí eu serei cuidada pelo Todo-Poderoso. Então aí vem a importância de eu ler a Bíblia, de eu orar, de eu me consagrar, de eu me batizar, de eu me arrepender, de eu ir para a igreja, de eu ajudar o próximo. Quer dizer, eu só posso ajudar alguém se eu primeiro me ajudar. Eu não vou dar para alguém aquilo que eu não tenho. Então, primeiro, eu preciso receber. E eu só recebo se eu der. Se eu der a minha vida, se eu der a minha alma para Jesus. Então, tudo é uma questão de primeiro eu dar, porque Deus, em sua soberania, ele primeiro deu. Se ele não tivesse dado o exemplo, quando ele criou tudo, nem eu nem você existiríamos, nem eu nem você teríamos recebido de Deus o dom da vida. Ou seja, ele não precisava criar a gente, mas ele o fez, ele deu, em primeiro lugar, a sua essência, a sua vida, a sua alma, para que pudesse ter filhos. Quando alguém tem um filho, é porque ela primeiro deu a sua vida em um casamento. Ela se casou, ela sacrificou. Ela se deu em casamento. Ela se entregou no leito. Ela se entregou a outra pessoa. E teve o filho. E Deus deu o filho. Tudo é uma questão de dar para poder receber. A gente colhe o que a gente planta. Então, para finalizar, em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é divinamente ou perfeitamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ela é inspirada pelo Espírito Santo.
Pessoas que tiveram vida com Deus, se entregaram, receberam o Espírito Santo e estão aqui. Só se limita aqui? Não. Deus, ele quer habitar dentro de você, através do Espírito Santo, para que você tenha também inspirações. Deus fala, não apenas aquilo que está escrito aqui. Se você tiver intimidade com Deus, ele vai falar pessoalmente com você. Ele vai trazer uma palavra que é para você, que muitas vezes não está escrita aqui, mas você sabe que é para você porque você crê, porque você vive a sua intimidade com Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, está escrito. Então é algo pessoal, mas que se confirma com a palavra. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Curas, maravilhas, enfim, tudo aquilo que Jesus viveu. Você quer ver se você está nos caminhos de Deus? Compara a tua vida com a palavra. Compara a tua vida com a vida de Jesus. Como ele, o caráter dele. O caráter. Compara. Aí você vai ver se a sua vida está na disciplina de Deus, na ordem de Deus. Então, andar na disciplina do reino de Deus. Eu buscar a palavra de Deus para isso. Eu aprendo com Jesus a como ser verdadeiramente um filho de Deus. Eu sigo a doutrina da palavra de Deus, da vida de Jesus, o modo de viver dele, aquilo que ele fez, a fé dele, a longanimidade dele, o amor, a paciência, o fruto do Espírito Santo. A minha vida, ela vai ser justa e vai estar sendo encaminhada para a eternidade. Mas para isso, eu preciso descer. Para isso, eu preciso ser humilde e reconhecer que eu não sou nada. Esse vídeo é uma oportunidade para você se entregar ao Senhor Jesus e ter uma nova vida. Busque você. Busque por você. E Deus virá. Reconheça a sua necessidade de estar com Ele, de ser dele. E Ele vai habitar dentro de você. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.